Olá, hoje irei falar sobre o caso da conta do Luan Clash. Ele está certo, pois o valor citado no vídeo foi de R$50,000, e mais isso pode valer um carro ou um Rolex. Isso é muito dinheiro. Eles devem devolver o dinheiro a TTY, pois isto está falando sobre dinheiro. Eles devem dar mais atenção para os brasileiros e a outros países, não só para os Estados Unidos. Mas eu peço desculpas caso o vídeo ter ficado feio, pois meu celular quebrou. Estou tentando comprar outro ou consertar ele, pois tem muitas coisas quebradas e outras coisas que são minhas e preciso muito. Por favor, façam esse vídeo chegar até o Luan Clash. Ele foi minha inspiração para não desistir do meu canal. Esse não é o meu canal, é o da minha mãe. Então por favor me ajudem, ficam com Deus, tchau.